Depois que Irene presenciou a força esmagadora de Teresa, ao qual sua inimiga havia derrotado suas companheiras sem nem ao menos ter levado o combate a sério, essa guerreira não acreditava no que via. Não, ela não pode ser. Após Teresa derrotar as guerreiras que foram enviadas para matá-la, um dos moradores que estava assistindo esse combate falava sobre seu ocorrido. Soberbo. Só aquela acabou com as outras 4 como se fossem moscas. Teresa nesse momento chamava pela Claire. A mesma dizia para a menina voltar para o hotel e guardar os pertences das duas. Elas não iriam trazer mais problemas para a cidade, porque elas iriam embora. Claire ouvia as palavras de Teresa e ia imediatamente até o quarto em que as duas estavam se hospedando. Teresa via Claire saindo do local e posteriormente dizia: agora, então. Depois de ter dito essas palavras, Teresa caminhava até a jovem guerreira Priscila. As outras guerreiras ficavam preocupadas com o que iria acontecer, e logo em seguida nos era mostrado Teresa, bem próxima de Priscila. Teresa encarava sua inimiga, e seu olhar insinuava que algo de ruim iria acontecer com Priscila. Posteriormente, Irene pensava: droga, Teresa sentiu isso. Priscila pode ter perdido essa luta, mas é apenas uma questão de tempo, porque ela tem potencial para ultrapassar Teresa. Teresa sabe disso. E ela vai cortar o mal pela raiz aqui mesmo. Eu entreguei ela para Teresa. Ela só nos machucou porque sabe que nunca seremos paros para ela. Priscila é a única que ainda pode se mexer. E ela ainda está paralisada de medo. É a primeira vez que Teresa encara alguém mais forte do que ela. Ciente da possível fatalidade que estava lhe aguardando, Priscila mentalmente ficava repetindo várias e várias vezes, dizendo para si mesma que ela não queria morrer. Mesmo Priscila sendo a guerreira mais forte da organização, depois de Teresa, ela ficava pedindo para que alguém lhe ajudasse. Mas para a surpresa de Priscila, e também para as outras guerreiras, Teresa resolveu guardar sua espada, em vez de finalizar Priscila. Em seguida, a mesma dizia: estou ficando boazinha. Por que eu estou pensando na Claire? De repente, Claire voltava do hotel e conversava com Teresa. Eu peguei tudo. Eu também peguei a sua bolsa. Teresa olhava para Claire e logo em seguida perguntava: você trouxe até isso? Não está pesada? Claire dizia que estava tudo bem. Teresa nessa hora colocava sua mão na cabeça da menina e falava para as guerreiras que foram derrotadas que elas poderiam vir quantas vezes quiserem, até porque ela cortaria suas inimigas em todas as vezes. Priscila ficava surpresa com o que Teresa tinha dito, e a guerreira do sorriso aparente logo em seguida pedia desculpas aos moradores pela bagunça que ela tinha causado. Depois a mesma, junto com Claire, saía dessa cidade. Após ter visto a atitude de Teresa, Irene dizia: não, eu não acredito nisso. Ela teve misericórdia. A Teresa de antigamente nunca teria hesitado em pegar a cabeça da Priscila. Isso quer dizer que nós ainda temos uma chance. Irene via que Priscila estava chorando e andava até onde estava sua companheira para consolá-la. Não chore, ainda não acabou. A luta apenas começou. Priscila ficava dizendo que não iria se levantar. No entanto, Priscila elevava sua energia Yoma. Irene, Sofia e Noel viam que Priscila não estava normal. Ela havia sido consumida pelas suas emoções e tudo o que ela queria era eliminar Teresa. Irene tentava acalmar Priscila, dizendo que ela não poderia derrotar Teresa do jeito que está agora. Mas as palavras de Irene demonstraram não ter algum valor para Priscila, visto que essa guerreira resolveu ir atrás de Teresa mesmo assim. Após verem sua companheira indo embora, Irene e Noel conversavam sobre a situação que acabara de acontecer. Aquela criança tola. Se eu não a conhecesse melhor, diria que ela foi tomada pelo medo. Irene nesse momento começava a pensar: nós fomos descuidadas. Não consideramos o estado emocional da Priscila, só consideramos as habilidades latentes dela. Mas ela ainda é só uma criança. Noel, Sofia, vocês conseguem levantar? Nós precisamos ir atrás dela. Aquela tola não sabe nem os limites dela. Conforme o tempo fora passando, Priscila eventualmente acabou encontrando Teresa e Claire no caminho. A guerreira do sorriso aparente olhava sua inimiga e dizia: pare com isso. Do jeito que as coisas estão, não importa quanto lutemos, eu vencerei. À medida que Teresa falava, Priscila aumentava sua energia Yoki. Claire via que a aparência de Priscila estava mudando e começava a ficar com medo dela. E Teresa nesse momento alertava a Priscila: melhor você parar aí, você é novata nisso. Se liberar muito de seu poder Yoki, não será capaz de voltar ao normal. Quando liberamos 10% do nosso poder, a cor dos nossos olhos muda. Em 30% nossos rostos se transformam. Em 50% nossos corpos mudam. E se nós passarmos de 80%, não voltamos ao normal. Você já passou de 70%. Priscila mandava sua inimiga calar a boca e avançava na direção de Teresa. A guerreira do sorriso aparente afastava a Claire de perto dela e bloqueava o ataque de Priscila. Essa guerreira, que estava utilizando muito de seu poder Yoki, ficava chamando Teresa de assassina. Em seguida, os músculos dos braços e das pernas dessa guerreira ficavam mais densos.
Teresa percebia essa mudança no corpo de Priscila e dizia: nós aprendemos os limites do nosso poder Yoki quando lutamos, liberando pouco a pouco. Isso está além das habilidades de uma iniciante como você. Priscila mandava Teresa calar a boca mais uma vez. Ao fazer mais força no seu braço, ela conseguia arremessar Teresa com sua Claymore. A guerreira de sorriso aparente era jogada para trás e ficava de joelhos no solo. Em uma velocidade incrivelmente assustadora, Priscila vinha por cima e tentava fincar sua Claymore na cabeça de Teresa. Entretanto, Teresa rapidamente deu um salto para o lado e conseguiu sair desse golpe. Em seguida, ela dizia: tem tanto poder Yoki vindo de todas as partes do corpo dela que eu não consigo visualizar o fluxo. Priscila atacava Teresa com uma estocada, porém ela esquivava. Todavia, o braço de Priscila tinha se alongado, e a mesma tentou atacar sua inimiga com um ataque por trás. Só que Teresa também se esquivava desse ataque. Priscila passava seu braço em volta do seu corpo e atacava Teresa com um golpe inesperado. Teresa via Claymore vindo em sua direção e conseguia se defender. Ao fazer isso, as duas acabaram indo para trás. Em seguida, era mostrado que Teresa não tinha saído ilesa desse ataque. Claire via que Teresa estava sangrando, e Priscila falava: um Ioma matou papai. Nunca vou perdoar. Nunca vou perdoar. Eu vou matar você. Teresa falava que Priscila já está começando a enlouquecer e que ela não tinha muito tempo. Teresa teria que acabar com ela pelo próprio bem da Priscila. Conforme o combate entre Priscila e Teresa se prolongava, Irene, Noel e Sofia acabaram encontrando um local em que as duas estavam batalhando. Noel começava a suar frio e dizia para suas companheiras que isso só poderia ser brincadeira. A aura que as duas estavam emitindo eram enormes e que isso não pode ser real. Sofia nessa hora falava: ah, não, o que podemos fazer? Olhem para elas. E Irene pensava: espere, ambas auras Yokis cresceram, mas uma está acima da outra. De quem seria? A cena nessa hora é cortada para o local em que Priscila e Teresa estavam se enfrentando. As duas guerreiras se encaravam e cruzavam suas claymores colidindo uma na outra. Devido a essa colisão de espadas, o terreno ao redor delas estava sendo destruído gradativamente. Quando Noel se aproximou do local onde estava sua companheira, ela perguntava: o que... aquilo é a Priscila? Nessa hora era mostrado Priscila. O rosto dela estava deformado. Aos poucos, ela estava se transformando em um monstro. Quando Noel iria perguntar para Irene se aquilo que está lutando contra Teresa era um Ioma, sua companheira dizia que não, até porque Priscila ainda não tinha ultrapassado seu limite. Irene falava que se ela parar agora, deve ser capaz de voltar a ser uma humana. Mas nesse momento, quem pode impedir Priscila, agora que ela liberou tanto poder? De repente, a ombreira da Priscila quebrava. As guerreiras percebiam que sua companheira tinha sido acertada. Porém, Priscila não se importava e desferia outro ataque na Teresa. Só que Teresa bloqueava facilmente. A guerreira do sorriso aparente avançava em Priscila e desferia um ataque poderoso na sua inimiga. E era mostrado que seus olhos estavam semelhantes ao de uma fera. Teresa se viu encurralada, ao ponto de ela ter que utilizar 10% de liberação do seu poder Yoki. Priscila tentava atacar Teresa mais uma vez. Contudo, a guerreira de sorriso aparente começava a demonstrar superioridade nesse combate, e com extrema facilidade ela repeliu o ataque de Priscila. Sua inimiga nessa hora era arremessada. Irene, que estava assistindo esse combate, pensava: eu não acredito nisso. Teresa repeliu a força massiva da Priscila, usando apenas o poder Yoki, que fez a cor dos olhos dela mudarem. Essa é a verdadeira natureza da força da Teresa. Depois de repelir o ataque de Priscila, Teresa foi até onde ela estava e apontava sua Claymore no rosto de Priscila, dizendo: vou falar isso enquanto você ainda me entende. Deve ser óbvio agora. Suprima o seu poder Yoki de uma vez e volte à sua forma humana. Priscila olhava para Teresa e a guerreira de sorriso aparente continuava a dizer: não é tarde demais, mas será se você esperar muito. Claire e as outras guerreiras olhavam para Teresa e Priscila falava: papai, devolva o meu papai. Ele era tão gentil comigo, eu o amava tanto. E ainda, diante dos meus olhos, meu papai comeu as entranhas da minha mamãe, meu irmão e minha irmã. Em um piscar de olhos, Priscila desaparecia. Irene alertava Teresa, e a guerreira do olhar prateado bloqueava o ataque de sua inimiga. E Priscila continuava: é por isso que eu o matei. Eu rastejei por trás dele enquanto ele estava comendo as entranhas da minha irmã e cortei a cabeça dele. A armadura que protegia a costa de Priscila quebrava. A mesma derrubava sua Claymore no chão, e seu corpo iniciava um processo de transformação. Irene dizia para suas companheiras que Priscila tinha ultrapassado seu limite de liberação de energia Yoki. Priscila caía ajoelhada no chão e tentava impedir a transformação, porém ela não conseguia. A mesma olhava para Teresa e dizia: Eu não posso voltar. Por favor, me ajude. Por favor, eu não quero ser um Ioma. Entretanto, devido a Priscila ter ultrapassado seu limite, reverter a transformação no estado em que ela se encontrava, essa guerreira não tinha mais salvação.
Teresa olhava para Priscila e dizia: "Me desculpe, mas eu não posso te ajudar. Tudo que posso fazer por você é cortar a sua cabeça antes que a mudança esteja completa." Priscila nesse momento percebia que não teria como ser salva. Enquanto lágrimas desciam de seu rosto, Priscila abaixava sua cabeça e dizia: "Por favor, vá em frente. Faça isso, enquanto eu ainda tenho um pouco de bondade." Teresa olhava para Priscila e falava: "Tudo bem então, vou acabar com a sua penúria." Todavia, em um momento de desatenção, Teresa não percebeu que Priscila estava próxima da Claymore que ela estava utilizando. Priscila pegava sua espada e atacava Teresa, que estava com a guarda baixa. Nessa hora, as duas mãos de Teresa eram arrancadas, impossibilitando ela de usar sua espada. E em seguida, o pior acontecia. A cabeça de Teresa não pertencia mais em seu corpo. Após Irene, Noel, Sofia e Claire verem o que tinha acabado de acontecer, o corpo da guerreira, que era conhecido como a guerreira mais forte de todas, caía no chão. E nesse momento, Priscila começava a falar como narrador. Foi nesse momento, entre a dor brutal e o prazer intenso, enquanto os fluidos corporais pingavam de cada parte do meu corpo, calmamente, porém violentamente, a coisa foi despertada. Por conta da Priscila não ter conseguido controlar sua energia Yoki, ela inevitavelmente sucumbiu e se transformou em um monstro. Depois de terem visto no que a Priscila havia se transformado, Noel perguntava para Irene o que era aquilo e o que tinha acabado de acontecer, e Irene nessa hora dizia: "Aquilo é uma criatura além dos limites de um idioma e completamente diferente de um humano, um ser despertado." Após ter se transformado em um ser despertado, Priscila saía calmamente de uma fumaça que havia surgido depois dela ter se transformado, e então ela falava: "Então, não havia motivo para eu me segurar. Isso é incrível." Irene nesse momento começava a suar frio e dizia que Priscila é um monstro. Após sair da fumaça em que ela estava, Priscila dizia que queria comer entranhas. Claire e as guerreiras que foram enviadas para matar Teresa ficaram sem palavras ao verem Priscila diante dos seus olhos. Enquanto segurava uma Claymore em sua mão, Priscila caminhava até onde estavam as guerreiras, e logo em seguida falava: "Enquanto eles ainda estiverem vivos, enfiando o meu rosto nas vísceras encharcadas de sangue, vou cortar o estômago deles e matar a minha fome. Vou beber cada gota de sangue, devorar cada pedaço de carne e saborear cada órgão." A uma velocidade incrivelmente assustadora, Irene rapidamente avançava na direção de Priscila e atacava ela com sua Claymore. Entretanto, Priscila bloqueava o ataque de Irene facilmente. Posteriormente, ela dizia: olá Irene. O que aconteceu? Parece que você está com um braço faltando." "Ah, aqui está ele. Pode ficar com ele. Você não deveria deixar as coisas largadas por aí." Priscila percebia que as outras guerreiras tinham chegado bem próximo dela. Noel e Sofia preparavam um ataque na Priscila. Sua inimiga alongava seu braço esquerdo antes disso e perfurava as duas guerreiras com seus dedos. Irene, preocupada, chamava por suas companheiras, mas já era tarde demais. Priscila havia ceifado a vida de Noel e Sofia. "O que é isso? Todas vocês planejam me matar? Desculpe, mas eu não admito isso." Priscila avançava na direção de Irene e atacava ela com sua Claymore, e a guerreira do olhar prateado sucumbia. Claire nesse momento ficava tremendo de medo, e Priscila falava: "Todo esse trabalho me deixou com fome. Bem, então até mais." Priscila nesse momento caminhava na direção da Claire. Os joelhos da menina cediam, e ela caía no chão. Porém, ao chegar bem próximo dela, Priscila passava do lado da Claire, sem nem ao menos olhar para ela, e ia embora do local como se não tivesse acontecido nada. E Claire contava sua experiência como uma narradora. Minha existência para ela não era nada além de uma pedra no caminho. Não era nem mesmo suficiente para saciar o apetite dela. Ou talvez, eu nem mesmo fazia reflexo nos olhos dela. Eu não conseguia nem odiar a besta que matou Teresa. Eu estava tomada pelo medo de que eu não pudesse perdoar. Depois de ter pego a cabeça de Teresa no chão e abraçado, um tempo se passa. Claire apareceu em uma cidade carregando alguma coisa em seus braços. Os moradores ficaram intrigados, querendo saber o que ela estava carregando, e Claire voltava a falar como narradora. Eu não me lembro de como vivi depois disso. Eu só sabia que eu estava procurando um estranho vestido de preto. Após finalmente encontrar o estranho de roupas pretas, Claire mostrava para esse homem o que ela estava carregando, e então ela falava: "Eu quero que você coloque a carne e o sangue de Teresa dentro de mim." E era mostrado para nós o que Claire estava carregando, sabe-se lá por quanto tempo. Era nada menos que a cabeça de Teresa. E o homem que ela mostrou isso foi para seu futuro gestor, um dos membros da organização chamado Rubel. E Claire voltava mais uma vez a falar como narradora.
E assim me tornei a primeira pessoa que bateu nas portas da organização por livre e espontânea vontade. Após esse flashback do passado da Claire, a história retornava de onde ela tinha parado. E a cena era cortada para uma menina que estava fugindo desesperadamente de algo, ou alguém. E seu perseguidor dizia: "Ei, espere por mim. Não há necessidade de correr de mim, não é?" O perseguidor da menina saltava e parava na frente dela. Era revelado que quem estava perseguindo a garota era um Yoma. Só que antes que ele pudesse fazer alguma coisa, uma guerreira Claymore aparecia e cortava a cabeça dele, dando um fim na vida da criatura. Em seguida era mostrado mais 2 guerreiras junto com ela, e a guerreira que salvou a menina começava a conversar com a garota. "Você é do vilarejo Toriro. O que aconteceu lá?" A menina dizia para as guerreiras ajudarem. Havia muitos dessas criaturas, pelo menos umas 5. A guerreira que tinha salvado ela ficava com dúvida, e então ela perguntava: 5? Então não um predador voraz, mas um grupo de Yomas. A menina nessa hora dizia: "E uma da sua espécie está lutando sozinha contra eles." As guerreiras ficavam surpresas com o que a menina tinha dito, e rapidamente correram até o vilarejo. Enquanto percorriam, elas conversavam entre si. As ordens eram para que nós 4 procurássemos pela cidade. Seria ela a 4ª? Acho que sim. Contra 5 Yomas ela está indefesa. Mas existem chances de que um deles seja um predador voraz. Deveríamos agir apenas quando nós 4 estivéssemos juntas. A partir do momento que as 3 guerreiras chegaram no vilarejo, elas viram o cadáver de 4 Yomas mortos. Em seguida, viram uma outra guerreira e um garoto. Essa outra guerreira era a Claire. Haki percebia que as outras guerreiras tinham chegado no vilarejo e avisava a Claire. Uma dessas guerreiras conversava com Claire. "Entendo. Você tomou conta dos outros 4, mas você perdeu um. Ele quase matou um agora. Quer explicar isso? Ele estava indo na direção de vocês. Pensei que fosse chegar a tempo, se não fossem lerdas." As outras 2 guerreiras ficavam incomodadas com o que a Claire disse. E a guerreira que estava conversando com a Claire falava: "Você é bem confiante para pegar todos os outros 4. Procurando por glória?" E Claire respondia: "Não, só cheguei aqui mais cedo e decidi agir." "Você ignorou as ordens e atacou sozinha. Um deles poderia ser um predador voraz. Isso não passou pela sua cabeça?" "Ah, bem, de qualquer maneira, vamos informar isso aos superiores. Eles vão decidir o que fazer." Logo após as 3 guerreiras saírem do vilarejo, Haki conversava com Claire. "Claire, o que é um predador voraz?" E Claire respondia: "É um Yoma velho e com mais apetite. Bem resistentes também. São difíceis de derrotar." "Então eles são perigosos?" "Isso não é bom, Claire. Na próxima vez, tome cuidado." Claire guardava sua espada e dizia que ele estava certo. De agora em diante, ela seria mais cuidadosa. A cena nessa hora é cortada para um tempo depois. E Claire se reencontrava com Rubel em volta de uma fogueira. E o gestor da Claire falava: "Você nunca muda, sempre fazendo as coisas do jeito difícil. O que você teria feito se um deles fosse um predador voraz? Ou talvez você estivesse esperando por isso." Claire não dizia nada e Rubel continuava: "O Yoma na catedral afinal era um Yoma normal. Ele só precisava de bastante comida para deixar de ser uma múmia seca. Predador voraz é um apelido usado pelas pessoas e o folclore. É um substituto para ser despertado. O nome é apenas para forasteiros." Claire continuava sem dizer uma única palavra, e Rubel prosseguia: "Na verdade, são membros da organização que falharam. É por isso que nós não os chamamos de seres despertados. É melhor deixar que as pessoas pensem que eles são Yomas que viveram bastante e evoluíram. Se você encontrar um predador voraz, que é um ser despertado, você será fatiado em pedaços em segundos. Se você acabou de falar, eu vou voltar." Rubel dava um suspiro e perguntava: "Você quer a cabeça de Priscila?" Claire parava por um instante, e Rubel dizia: "Desista. Você não pode vencê-la, não importa o que faça. Mesmo entre os seres despertados, Priscila é a melhor. Eu ouvi que ela iria ultrapassar Teresa. Quando ela despertou, era como se as habilidades latentes dela fossem liberadas. Não damos tratamento especial para seres despertados. Eles não são humanos ou meio humanos, são apenas outros tipos de Yomas. Se recebermos um pedido, mandamos um grupo para lidar com eles. Caso contrário, nós os deixamos sozinhos. É só isso. Se você recebesse um pedido de uma cidade sobre Priscila, o que você faria?" E Rubel dizia: "Nós determinaríamos a força da organização contra o poder de Priscila e deixaríamos o chefe decidir. Não se preocupe, as atuais número 1 e número 2 são poderosas o bastante para lidar com essas coisas. Toda época tem o seu herói. É uma pena que não seja você." "Certo, vou colocar você no esquadrão de ataque." Claire ficava sem entender nada, e Rubel continuava dizendo: "Recebemos um pedido de uma cidade a oeste daqui. Foi confirmado que é um ser despertado. Não é Priscila,
mas ele matou uma guerreira de força regular. Claire escutava o que Rubio estava dizendo. Então, essa pode ser a chance de conhecer os limites da sua força. Depois de conversarem sobre a missão, Claire voltava para onde estava o Hack. Ela olhava para o garoto dormindo, e posteriormente se sentava ao lado dele sem fazer barulho. A guerreira do olhar prateado colocava sua mão na cabeça do garoto, enquanto o mesmo dormia. Em seguida, colocava a mão em seu peito. Antes dela dormir, Claire pensava na Teresa. A cena nessa hora era cortada para um tempo depois. Em uma cidade, Claire e Hack caminhavam por esse local tranquilos. Isso se deve ao fato das pessoas não estarem surpresas ao ver uma guerreira Claymore andando pelas ruas. Hack e Claire se encontravam com um membro da organização, e o mesmo dizia para ambos seguirem ele. Ao adentrar uma porta, o Homem de Preto falava que a Claire era a última. Todas estavam aqui agora. Era mostrado 3 silhuetas de guerreiras. Elas serão as companheiras da Claire em sua próxima missão. Uma delas se levantava, e então ela dizia: "Oh, você trouxe uma criança? Não pode ser sua. Então você pegou o menino perdido na estrada. Ele vai nos ajudar a lutar?" E Claire respondia: "Ele vai ficar na cidade. Vou procurar um hotel para ele." Essa guerreira dava uma risada e dizia: "Entendo. Então ele é o seu brinquedinho?" Em um momento de raiva, Claire pegava sua Claymore e ataca sua companheira. Porém, ela bloqueava o ataque da Claire facilmente. Essa guerreira dava uma risada e dizia: "Você está brava porque eu estou certa. Você é patética." Uma outra guerreira apontava sua espada para Claire e falava: "Essa é uma atitude tanto para alguém que chegou atrasada. Perdemos a paciência esperando você essa semana inteira." Hack ficava sem jeito depois de ter ouvido o que a guerreira tinha dito. E logo em seguida o Homem de Preto saía desse local dizendo: "Eu vou deixar o resto com você, Miria." Logo em seguida, a guerreira que estava sentada no meio dizia: "Da última vez você foi rápida demais. Dessa vez você foi muito lenta. Você esteve ocupada. Ellen, Deneve, abaixem suas espadas." As duas guerreiras que tiveram os nomes mencionados acatavam a ordem da Miria. E então ela continuava: "Além disso, estamos todas aqui agora. O alvo está ao sul daqui, no meio das montanhas Páburo. Vamos sair ao amanhecer. Para começar, eu quero ouvir o nome e a posição de todas. E também quantas vezes vocês caçaram predadores vorazes antes." "Eu sou Miria. Estarei no comando dessa equipe de caça. Eu sou a número 6. Essa é a minha 7ª vez caçando um predador voraz." "Eu sou Ellen, número 22. Eu nunca cacei um antes." "Eu sou Deneve, número 15. Eu já cacei 2 vezes." "Eu sou Claire. Não tenho experiência caçando predadores vorazes. Eu sou a número 47. Após Ellen ter escutado qual era o rank da Claire, ela começava a dar risada. Em seguida, Deneve também começava a rir da Claire. Ellen falava que não acreditava que ela estava nesse local. Hack ficava com vergonha por um breve momento, e depois perguntava o que era tão engraçado. Ele não queria que elas tirassem sarro da Claire. Ellen nesse momento chegava perto do Hack e conversava com ele. "Escute bem, meu garoto. Deixa eu te contar uma coisa sobre a Claire. Existe uma de nós para cada região do continente. Algumas são mortas e algumas são adicionadas, mas basicamente existe uma em cada região. Cada número indica a classificação da pessoa no ranking de força. Eles tentam nos espalhar. Então nós podemos responder situações especiais, como caçar predadores vorazes." Hack começava a entender o que Ellen estava dizendo, e a mesma continuava: "Oh, então você entendeu agora. Você é bem inteligente. Existem 47 regiões ao todo, o que significa que entre todas as nominadas Claymores, ela é a mais fraca." Após as guerreiras se encontrarem, um tempo se passa. A cena nessa hora cortava para uma floresta, ao qual as mesmas caminhavam. E antes delas terem ido nessa floresta, Claire e Hack conversavam sobre a missão. "Vou deixar com você. Eu paguei pelo quarto e a comida. Se você precisar de alguma coisa, faça sozinho." Hack ficava pensativo por um breve momento, e logo em seguida o mesmo perguntava: "Quanto tempo vai demorar esse trabalho?" E Claire respondia: "Depende de como fizermos, mas provavelmente uma semana." Hack pegava 3 pinos de prata que estava na mesa e dizia: "Então vou pegar apenas 3. Mesmo que aconteça alguma coisa, isso será mais que o suficiente para uma semana. Não seja bobo. Não vai adiantar nada se eu ficar andando com isso. Claire, uma semana. Uma semana e você voltará." Claire notava que o Hack estava se preocupando muito com ela, e dava um soquinho na testa do garoto. O menino reclamava de dor, e Claire dizia: "Pare de pensar nisso. Não se preocupe. É só outro trabalho, o mesmo de sempre." Claire colocava sua mão na cabeça do garoto, e posteriormente falava: "Confie em mim. Eu ficarei bem, eu prometo. Tá bom?" A cena nessa hora voltava para a floresta. Ellen conversava com Claire. Ei, o que está errado, Claire? Agora que você não tem aquele garotinho para te deixar quente, você parece meio triste." Antes que Claire fosse sacar sua espada, Deneve segurava o pulso dela e dizia:
Não desperdice sua energia. Você não tem chance contra ela, mesmo num dia bom. Nesse momento, Miriam intervia e dava uma bronca nas suas companheiras. Basta, vocês duas. Somos um time. Parem de brigar por coisas inúteis. Logo em seguida, Ellen falava. Vamos, irmã Miriam. Ela tem um rank mais baixo possível. Você não pode estar falando sério. Equipes de caça a predadores vorazes sempre tem alguém de um dígito só. Os outros estão dentro do 10 e o 20. Raramente alguém do 30. Mas mandar a 47? O rank mais baixo entre todas nós? O que a organização estava pensando quando a mandou para caçar um predador voraz? Claire ficava em silêncio, sem dizer uma única palavra. E Miriam dizia. O chefe decidiu isso. Não há com que nos preocuparmos. Espero que ela não nos atrapalhe. Após andarem por um tempo, as 4 guerreiras adentraram uma caverna e fincavam suas espadas no solo. Miriam conversava com suas companheiras. Vamos passar a noite aqui. O alvo deve estar por perto. Essa provavelmente será a última vez que dormiremos. Comam e durmam o quanto quiserem. Ellen falava que estava com fome e que iria pegar comida. A mesma perguntava para sua companheira Deneve se ela queria um pouco. Deneve respondia que ela não precisava comer. Ela irá apenas descansar. De repente, uma Claymore ia na direção da Claire, e ela rapidamente pegava na empunhadura da arma. Miriam olhava para a Claire e dizia, você vem comigo. Vamos lá, aqui, não vai demorar muito. As duas saíram da caverna em que elas estavam, e Miriam falava, vamos praticar um pouco. Eu preciso saber a força de todos aqui. Você está dizendo que eu sou inadequada, porque eu sou a número 47? Vou admitir que o seu rank me incomoda, porque eu tive outra impressão no nosso primeiro encontro. Eu senti que a mais forte estava na minha frente. Vamos lá. Miriam avançava na Claire com sua espada, e a guerreira do olhar prateado começava a treinar com Miriam. Claire almejava um ataque na cabeça de Miriam, porém a líder do esquadrão facilmente esquivava. Em seguida, Miriam também tentava atacar a cabeça da Claire, só que a mesma se abaixava, esquivando do ataque. Claire fazia um ataque horizontal. Miriam saltava e desferia um ataque pela costa, e Claire bloqueava. À medida em que as duas guerreiras treinavam, Deneve observava a Claire. Ellen aparecia com um pedaço de carne e conversava com Deneve. Ah, não. Elas estão treinando? Quer um pouco? Não. Ellen voltava a comer a carne. E assim como Deneve, ela também observava a Claire treinando com Miriam. Por mais que Claire tentasse bater de frente contra Miriam nesse treinamento, o nível das habilidades delas eram incomparáveis. Claire, na maior parte do combate, estava sendo pressionada e demonstrava estar tendo dificuldades. Ellen engoliu o pedaço de carne e dizia, ela é uma piada. Sim. Uma piada. Ela é ridícula. Miriam fazia um ataque horizontal com sua Claymore e acabava desarmando a Claire, fazendo com que a espada de sua companheira fosse arremessada para longe. Apesar disso ser apenas um treinamento, Claire demonstrava estar bastante ofegante. Miriam percebia que ela não poderia lutar mais, e logo em seguida dizia, entendo, vá descansar um pouco. É melhor você estar recomposta amanhã. Nesse momento, Claire caía de joelhos por causa de sua exaustão. Logo após Miriam chegar perto das suas companheiras, Ellen falava com a líder do esquadrão. Ei, Miriam, o que você está fazendo? Ela não serve para a batalha. É um milagre ela estar viva até agora. Devemos deixar ela aqui amanhã. Eu falei para você, não temos escolha a não ser obedecer. Ellen ficava irritada com o que Miriam tinha dito, e logo depois disso, Claire caía no chão desacordada. Ellen olhava para sua companheira desacordada, e conversava com Deneve. Vamos lá, mesmo se ela ficar aqui, isso não vai afetar os nossos planos. Após Ellen e Deneve irem embora, era mostrado o que Claire estava sonhando. Em seu sonho, ela via a falecida Teresa de sorriso aparente, manuseando uma Claymore, fazendo diversos ataques diferentes. De repente, uma espada fincava no solo ao lado da Claire, e ela acordava. Ellen via que sua companheira ainda estava deitada, e então ela dizia, Ei, ela ainda está viva? Então ela ficou desmaiada a noite toda? Que patético. Se prepare, estamos saindo. Claire se levantava do chão e pegava sua Claymore. Posteriormente, as 4 guerreiras prosseguiam até o objetivo da missão. Depois de andarem por um tempo, Ellen dizia, o que nós faremos com ela? Deveríamos deixá-la para trás. É como se nós estivéssemos levando-a para morrer. Quantas vezes preciso falar? Precisamos seguir as ordens superiores. Além disso, de repente, um homem aparecia onde elas estavam e conversava com essas guerreiras. Ei! Olá! Eu estive esperando por vocês, Claymores. Quem é esse? Eu sou do vilarejo Lido. Eu mandei o pedido. Isso é ótimo, vocês vieram tão rápido. Miriam nesse momento percebia algo estranho nesse homem, e eu mesmo continuava dizendo, eu vou mostrar o resto do caminho. Sigam-me. Miriam rapidamente sacava sua Claymore, desferia um ataque horizontal nesse homem. Ellen ficava preocupada com o que sua companheira tinha feito.
Porém, esse homem conseguia se esquivar do ataque da Miriam e subia rapidamente na parede de um barranco. Após o mesmo ficar parado por um breve momento, de repente a Capitã Miriam recebia o dano de um ataque e ela caía de joelhos no chão. Ellen e Deneve se aproximavam de Miriam para verem como ela estava, e Miriam falava com suas companheiras. Nossa informação estava errada. Nós ouvimos que ele era um predador voraz normal, mas eles realmente acham que podemos vencer uma coisa poderosa desse jeito? Ellen não entendia o que Miriam estava dizendo, e logo em seguida o homem que estava conversando com elas se transformava. Ellen não acreditava no que via. O homem se transformava em uma criatura diferente do que elas estavam acostumadas a enfrentar. Era um despertado macho. Não pode ser. Uma guerreira é despertada quando ela passa dos limites, mas esse ser despertado é macho. O despertado usa sua língua como uma arma e atacava as guerreiras. Miriam alertava suas companheiras, mas era tarde demais. Deneve era acertada pela língua dessa criatura e perdia o braço esquerdo com esse ataque. Deneve se desequilibrava e se despencava de cima do penhasco em que elas estavam. Todavia, essa guerreira caía em uma correnteza. Depois de ter atacado Deneve, o despertado usava sua língua para pegar o braço de Deneve. E após mastigar um pouco, ele cuspia no chão o braço dessa guerreira dizendo: "Essa carne tem gosto ruim. Ela fede energia, Yoke. Não posso comer isso." Ellen ficava enfurecida com o que ele tinha falado da sua companheira e avançava sozinha nessa criatura. Ela ataca o lugar em que a fera estava, só que Ellen não conseguiu acertá-lo. Miriam avisava sua companheira que o despertado estava em cima dela. Quando Ellen olhou para cima, a criatura estava preparando uma investida. Miriam falava para Ellen sair desse penhasco rápido. No entanto, a criatura era mais rápida. O despertado aparecia atrás da Ellen a uma velocidade incrivelmente assustadora e atacava Ellen. Contudo, essa guerreira conseguia desviar desse golpe. O despertado usava sua língua para perfurar sua inimiga. Só que antes que o pior acontecesse, Claire aparecia e bloqueava o ataque dessa criatura. Ellen ficava surpresa ao ver Claire na frente dela. Porém, o despertado rapidamente pegou Claire com sua língua e arremessou ela em um monte de pedras. Miriam se preocupava com Claire e Ellen falava: "Aquela tola, ela nem tem forças e pula bem na frente dele." Nesse momento, Ellen começava a levar o combate a sério e liberava sua energia Yoke, fazendo com que seus olhos mudassem de formato e seus braços se alongassem. Miriam ficava surpresa com o que sua companheira estava fazendo. Ela enrolava seu braço nos braços do despertado e dizia: "Você encheu meu saco. Eu vou acabar com você." Ellen desferiu um ataque no despertado, com um braço que estava enrolado na criatura, e cortava 3 braços do despertado. Miriam mais uma vez ficava surpresa com o que sua companheira tinha feito, só que isso que Ellen fez não demonstrou ter muita eficácia, visto que essa criatura acabou regenerando seus braços em instantes. O despertado atacava Ellen enquanto ela estava de costa, mas antes que esse golpe acertasse a Ellen, Deneve subiu o penhasco e bloqueava o ataque desse monstro, cortando 2 mãos dele fora. Deneve nesse momento começava a utilizar sua energia Yoke, e então essa guerreira falava: "Nos atacando dessa maneira, eu farei você pagar 2 vezes." Após Deneve voltar para o local da batalha, Miriam percebia que Deneve estava com outro braço, e a líder do esquadrão nessa hora pensava: "Ela está regenerando. Impossível! Como ela pode se regenerar tão rápido?" E ter o uso dos 2 braços não é uma habilidade qualquer. Isso quer dizer que ela pode fazer o mesmo com as pernas. Essas técnicas só são possíveis quando alguém se aproxima do limite do poder Yoke. Para usá-las tão naturalmente uma luta, quer dizer que essas pessoas são... Miriam escutava um barulho vindo dos escombros atrás dela, e era mostrado Claire se levantando completamente ilesa. Ela via que Claire não tinha morrido, e então ela dizia: "Então você está viva. Melhor você sair se quiser continuar dessa maneira. Sua parte aqui está feita." Enquanto Ellen conversava, o despertado regenerava os braços que tinham sido cortados. Não importa quantos braços cortemos, precisamos arrancar a cabeça. Ellen nessa hora fazia algumas perguntas para Miriam. "O que você disse antes? Como pode existir um despertado macho? Os seres despertados não vêm de nós?" E sua líder respondia às perguntas que lhe foram proferidas. "Este é uma criação que falhou. Ele é um guerreiro dos tempos antigos. Eu não deveria dizer que ele foi uma criação que falhou. Os guerreiros homens foram um sucesso. A maioria dos guerreiros no começo eram homens, meio humano, meio Yoma, mas como este, eles rapidamente cediam os limites e despertavam. De um certo modo, despertar é muito prazeroso. Quando o homem desperta seu poder Yoke, ele não consegue aguentar a vontade de despertar. Então eles pararam de fazer guerreiros homens, e foi decidido que machos despertados seriam chamados de predadores vorazes. E é assim que as guerreiras foram chamadas de Claymores, e os homens se tornaram seres despertados. Ellen, Deneve e Claire ficavam indiferentes com essas informações que a Miriam revelou para elas.
O ser despertado dava uma risada e conversava com Miriam. Eu ouvi que Miriam, número 6, tinha muito conhecimento. Mas você cometeu um grande erro. Você deveria saber qual. A Capitã Miriam pensava por um breve momento sobre o que o despertado tinha dito. E então ela rapidamente deduziu o que ele estava querendo dizer. E o despertado nessa mesma hora falava. O quê? Tem alguma coisa chateando você, garotinha? Miriam olhava para suas companheiras. E a partir desse momento, ela descobriu qual era o real propósito dessa missão. Bem, eu acho que está na hora de dar a você o sabor do verdadeiro desespero. Miriam, Ellen, Deneve e Claire começavam a utilizar sua energia Yoke. A criatura em um piscar de olhos desaparecia do campo de visão delas. Miriam falava para suas companheiras correr. Todavia, o despertado atacava Deneve antes que ela pudesse reagir. Essa guerreira do olhar prateado teve seu estômago atravessado pelo braço desse monstro. Miriam avançava na criatura e atacava o despertado com um golpe vertical com sua Claymore. Mas a fera era mais rápida. O mesmo conseguiu escapar desse ataque. Logo em seguida, ele almejava atacar a Claire. Esse despertado alongava os dedos de uma das suas mãos e perfurava o corpo da Claire 5 vezes. Ellen ficava preocupada com Claire e tentava ajudá-la. Porém, a criatura rapidamente aparecia atrás dela e atacava Ellen pela costa. A guerreira do olhar prateado cuspia sangue devido a esse ataque. Em seguida, seu corpo cedia e ficava estirado no chão. Nesse momento, Miriam percebeu uma coisa. Suas 3 companheiras já estavam fora de combate, restando apenas ela diante da presença dessa criatura. O despertado olhava para Miriam e falava. Então, como está o sabor?